Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Dou as boas-vindas aí a mais um vídeo aqui na Opinar Week. Hoje, nosso quarto episódio, né, Gilmar? Tudo bem Isso aí. contigo? E aí, gurizada, tudo certo? Chegando aí no nosso quarto episódio do Opinar Week, que seja dos primeiros de muitos que estão por vir ainda, né, cara? Com certeza. Cara, e hoje trazendo aí um tema relevante também, como os outros, e vamos falar um pouco aí sobre pulverização agrícola com drones, né? É uma atividade que está sendo bem explorada aí nos últimos anos aí e está dando um crescimento exponencial nessa atividade. Vamos tentar explicar um pouco para vocês e deixar nossa opinião em relação a essa nova atividade. É isso, né, Gilmar? É isso aí, cara. Para a gente começar a conversa, Bruno, acho que é importante a gente comentar com o pessoal o porquê que a aplicação aérea tomou as proporções que tomaram, que a gente tem nos dias de hoje, né? Até pouco tempo atrás, a gente não tinha equipamento para fazer aplicação terrestre no mesmo padrão, no mesmo tamanho que a gente tem hoje. Antigamente, cara, as máquinas eram menores, bem diferente do que a gente tem hoje no mercado. Como, por exemplo, essa semana eu estava vendo um lançamento que teve agora para o Brasil, aquele pulverizador da Roche, o Sim. Leb 5000 e alguma coisa lá. Cara, é um pulverizador para aplicação terrestre com 36, 38 metros de barra e capacidade de tanque de 5.000 litros. Então imagina a quantia de área que um pulverizador desse não consegue aplicar num dia, né, cara? E essa realidade é muito diferente do que a gente tinha há algum tempo atrás e que existe até hoje, na verdade. Pega a nossa região lá no sudoeste do Paraná, os nossos pais lá, cara, fazendo aplicação com um pulverizador de 600 litros ali no trator, com 14 metros de barra, 16. Quando aparece alguém com um de 18 metros de barra, o cara é um revolucionário, né, bicho? 18 metros de barra. E é óbvio, a gente não condena esse tipo de aplicação porque, sabendo regular o pulverizador, a gente consegue ter boas aplicações com esses equipamentos também. O problema, cara, é que você tem um pulverizador de 600 litros ou 1.000 litros que seja, você tem um rendimento um pouco menor se comparado com essas máquinas grandes que a gente tem hoje. E outra coisa, a gente tem um amassamento de cultura muito grande, cara. Imagina um pulverizador de 600 litros para passar, aplicar em 1 hectare, quantas passadas ele precisa dar, né? Então você tem uma faixa ali do pneu de 30 centímetros fazendo o amassamento da cultura. Quando a gente usa uma máquina de um tamanho maior, esse pneu vai ter esse amassamento da mesma forma, só que vai ser muito mais distante uma linha de amassamento da outra. Então acaba que a gente tem um amassamento por área menor quando a gente faz o uso do equipamento grande. Só que como eu falei, o amassamento ainda existe, só ele é menor. Então, pensando nesses dois pontos, questão de rendimento de aplicação e questão de amassamento, a aplicação aérea começou a ganhar um espaço muito grande, né, cara? Quando a gente tem hoje esses pulverizadores grandões aí, os top de linha, fazendo aplicação em 28, 30 km por hora, 35, alguma coisa nesse sentido aí, um avião de aplicação está fazendo a 160, 180 km por hora, às vezes mais do que isso, e cobrindo uma área tão grande quanto, com uma vazão de cauda menor e sem ter amassamento. Então, quando a gente levanta todos esses pontos, cara, fica muito interessante fazer uma aplicação aérea, né? Tem um rendimento maior, a gente consegue ter um acerto de alvo maior e ainda perde menos porque não vai ter amassamento. Então, uma coisa bem interessante, uma técnica interessante para a gente fazer a aplicação, né, cara? Sim. E eu acredito que hoje o drone veio para dentre essas, né, situações que você citou antes ali, questão de amassamento, rendimento. É questão de não precisar ter uma pessoa lá em cima, né, arriscando às vezes a vida, né, porque a aplicação com avião é uma atividade um pouco mais arriscada, né, exige uma pessoa mais treinada para fazer essa aplicação. Então, eu acredito que o drone veio para ajudar nessa questão, né, não precisar ter uma pessoa em cima do equipamento, né,
A pessoa estando no chão, ela consegue fazer todo o controle desse equipamento e tendo um rendimento interessante também, né? Cara, Sem contar também que o drone ele consegue ficar mais próximo da cultura, né? Então, eu acredito que acaba evitando a questão de deriva também, né? Como o avião, né? O avião, às vezes, certas partes ele consegue chegar mais perto, né? Mas tem certos lugares que às vezes pega perto da encosta de um mato ou algo assim, ele já não, já tem que passar mais alto, né? Então, eu sim. acredito que ajuda bastante, né, essa questão. Cara, para o pessoal entender um pouco também, a gente resolveu falar sobre a aplicação com drone, porque enquanto a gente estava no Paraná trabalhando lá por baixo, a gente teve algum contato, uma experiência com a aplicação com drone. O que a gente conseguiu perceber é que o drone ele se encaixa muito bem naquelas áreas um pouco mais declivosas que a gente tem lá no sudoeste do Paraná, por exemplo. Lá embaixo, para fazer aplicação com um avião, é muito difícil, cara. É muito perigoso, é muito relevo mais acidentado, o que dificulta bastante a operação no avião. Em contrapartida, a aplicação com um drone, a gente ia ter todos os benefícios de uma aplicação aérea e ter uma cópia de relevo, como o Bruno comentou agora, muito maior do que a gente teria com o avião e com um risco muito menor. Então, Isso. para esse tipo de situação, o drone lá embaixo pode ser uma alternativa muito interessante. Segundo ponto, para quem faz cultivo de milho, por exemplo. Lá embaixo tem muito cultivo de milho e a gente faz o que os produtores fazem de entrada, quem não tem um propelido é até V6, V7, V8. Então é difícil o produtor que faz, por exemplo, a aplicação de fungicida, cara. Porque o milho vai estar lá com 1,50 m, 1,80 m, 2 metros de altura. Como é que o cara vai pegar e vai entrar com o pulverizador dele e o trator no meio do milho para fazer a aplicação? Vai fazer um arregaço, cara. Não tem Sim. como. Então, o produtor que não tem um autopropelido, por exemplo, o cara pode fazer o investimento num drone desses ou contratar o serviço, que já existe um pessoal que faz esse tipo de trabalho, para fazer a aplicação dessas condições, por exemplo. O cara vai ter um rendimento na colheita bem maior, porque o cara vai estar fazendo uma proteção bem melhor no cultivo dele, e ainda não vai ter perda com amassamento, diferente do cara que faz a aplicação com o propelido, por exemplo. Então essa questão aí que você comentou, cara, do relevo, é muito importante, é um negócio de se levar em consideração, hein, bicho? Sim. Essa questão você falou aí também de contratar o serviço, né? Hoje eu acredito que levanto na ponta da caneta o quanto tu gastaria com uma hora máquina, com o teu tempo ali aplicando e com amassamento, paga a hora, paga o serviço do drone tranquilo, sabe? Então é uma ótima opção assim para quem tem disposto perto, né? Para fazer uma última aplicação, última, penúltima, sei lá, no milho, por exemplo, né? Muito pessoal usa também na soja, né? Sim. Fazer as aplicações por essa questão de amassamento, né? Principalmente. As últimas aplicações. Cara, e outra coisa é o tempo, né, bicho? O produtor, quando ele faz a contratação, quando ele contrata a prestação de um serviço assim de aplicação, cara, ele dá os produtos lá pro pessoal, os caras vão lá, preparam a cauda, levantam o voo, mapeia a área. O produtor pode ficar em casa assistindo televisão, sessão da tarde ali, bem de boa, e os caras vão estar lá fazendo a aplicação para ele. E como vai ser um serviço especializado, cara, ele não vai precisar se preocupar com regular pulverizador, com entrar, acordar cedo para pegar e fazer na hora certa, ou ficar até de noite para fazer a aplicação no timing correto. Vai ter a equipe treinada que vai estar fazendo esse tipo de serviço para ele, né, cara? Isso é interessante também, mais tempo para o cara ter com a família e tudo mais. E sem contar que também hoje os drones são um pouco mais tecnológicos, digamos assim, nessa área. Cara, tu consegue controlar o tamanho da gota lá só pelo sistema dele lá. Ah, eu quero que jogue uma gota lá com tantas micras lá. Bateu Uma vez. uma tecla lá na tela do celular, o drone vai responder, vai jogar aquele tamanho de gota. Então, isso é interessante, né? Porque tu avalia a condição climática, se tem ventos, se tu vai aplicar mais alto, mais baixo. Então, tu consegue colocar essa gota ali conforme tu quer, né? Então,
é bem mais interessante. É isso aí, cara. Eu não. Vamos colocar versatilidade, cara, mas eu não sei se é a palavra. O drone ele tem essa característica de ter tanta possibilidade para você configurar ele durante a aplicação que acaba ficando muito interessante, né, cara? Por exemplo, o produtor fazer diferente tamanho de gota no pulverizador dele, ele vai precisar fazer toda uma calibração bastante específica, né, cara? É velocidade, a pressão da bomba, é o tipo de ponta que ele está usando. Já no caso do drone, vai ser só o cara pegar e colocar ali no monitorzinho, no computador do drone ali, qual que é o tamanho de gota desejado e o equipamento por si só vai fazer toda a programação, não precisa se preocupar com trocar ponta, ficar medindo 50 metros para fazer vazão, não precisa nada disso, né, cara? Muito mais prático e rápido. Só para o pessoal entender um pouquinho, cara, como a gente teve experiência lá no Paraná com essa questão da aplicação com drone, existe um passo a passo para se seguir para a gente fazer a aplicação, né? A primeira parte é fazer a delimitação da área. Faz o perímetro da área com um GPS, né? Levanta os pontos e faz todo o perímetro do talhão que vai ser aplicado. Os drones de aplicação, a maioria deles tem um sistema inteligente de navegação. Então você pega e levanta dentro do talhão, se tiver algum obstáculo, faz o levantamento, a demarcação e informa no software o que é e que o drone ele vai ter a capacidade, a partir do sistema de navegação dele, de contornar esses obstáculos, de conseguir romper essas barreiras. Então, cara, até nisso aí a gente vai ter economia, porque já aconteceu da gente estar fazendo aplicação com o trator lá para baixo e você pega e enrosca uma barra ali no canto da cerca, cara, ou enrosca num toco ali de um palanque de cerca, alguma coisa assim, bah, bicho, já quebra 3, 4 bicos, já arrebenta uma manga ali e já vira aquela bagunça, né? E no É, drone não vai ter esse tipo de problema. claro que tudo, né, nessa vida tem os prós e tem os contras, né? O drone, como eu falei no começo, exige um pessoal treinado para manipular ele. E se tu não leva ele certinho, vai acontecer alguma coisa, né? Ou ele vai cair, ou, né? É o principal medo aí da turma que tem drone. Ou às vezes dá uma falha no GPS, ele perde o sinal também. Então, é, é minucioso, né? Digamos assim, Sim. trabalhar com ele. Cara, isso aí a gente também teve a experiência lá embaixo, né, cara? O drone tá fazendo a aplicação, perdeu o sinal, ou sei lá o que aconteceu, se foi uma pane, alguma coisa que aconteceu com o GPS do drone. Ele simplesmente pegou e foi pro lado do monte de inso lá, de coisa arada, bateu lá e caiu. Simples assim. É óbvio que teve todo o suporte do pessoal que fez a comercialização do drone e tal, mas de qualquer forma, né, cara, parar o serviço por causa de um incidente como esse não é nada interessante. Outra É, coisa, cara, a gente comentou no começo sobre rendimento, né, que hoje a gente tem as máquinas bastante grandes e com rendimento operacional muito grande. Se tu quiser comentar um pouquinho sobre o drone, né, questão de volume de cauda que geralmente se usa, essa questão de como melhorar o rendimento operacional, quem sabe conectando mais do que um equipamento, trabalhando com mais do que um talhão, sei lá. questão de cauda, os drones hoje geralmente trabalham em torno de 10 litros de cauda por hectare. E aí, questão de rendimento aí vai depender muito do modelo do drone, né? Tem drones aí partindo de 10, 20, 30, 40 litros de tanque, né? Então vai depender muito. E também tem a questão da bateria dele, né? Que vai influenciar nessa parte. Quanto que é a autonomia dessa bateria, talvez condições do tempo, né? Vento, então vai, vai exigir mais da bateria para o drone se manter estável no ar. Então vai depender bastante. Essa questão, Gilmar, que você comentou aí, eu até não, eu sou
leigo nessa parte aí de conectar drones e tudo mais, eu não, eu não vou poder ajudar, não sei se tem alguma noção disso. Não é, cara, era mais ou menos o que a gente tinha conversado, que até onde a gente sabe hoje não tem uma forma de você conectar em um único software mais do que um drone, né? Cada um vai ter que ficar com o seu sistema. Tem o drone e a centralzinha para fazer a operação ali, para fazer o levantamento dele, o levantamento de informações e tudo mais. Mas quando a gente fala de rendimento, tem um pessoal comentando em fazer o uso de 2, 3, 4 drones dentro do mesmo talhão para fazer a aplicação e melhorar o rendimento. Então tem uma pessoa treinada, capacitada, que prepara junto com os auxiliares, né? Faz o preparo da cauda e o cara larga um drone para fazer a aplicação. Aí tem outro drone que já chega ali, o cara prepara a cauda e o operador levanta esse segundo drone para fazer a aplicação no mesmo talhão. Essa é uma forma que o pessoal achou para fazer melhorar o rendimento, né, cara? Porque, por exemplo, pega um drone aí de 20 litros de tanque, para esse drone fazer a aplicação desses 20 litros aí, ele vai gastar, vamos colocar 20, 25 minutos para ele fazer a aplicação. Então você vai fazer a conta, no final do dia, o rendimento dele não é tão grande quando comparado a uma máquina grande, tipo um pulverizador 3.000 litros de tanque, né? Mas por outro lado, tem toda aquela versatilidade que a gente comentou, de poder fazer aplicação em diferentes localidades, diferentes condições e atender aquele produtor que tem esse tipo de demanda, né? Mas para conseguir atender o produtor grande, o fazendeiro, está sendo desenvolvido esse tipo de técnica, né? Por exemplo, o que eu comentei agora, de fazer aplicação usando mais do que um drone na área. Seria uma forma do cara conseguir ter um rendimento operacional maior, né? Cara, não sei se tem alguma coisa mais para comentar aí. Eu acho que para a gente poder finalizar, cara, dá para comentar um pouquinho sobre o valor, né? Eu falando particularmente, eu não sei os valores exatos que a gente tem no mercado, mas tem drone de aplicação que fica na casa de 200 mil reais, 250 mil reais, drone de aplicação com capacidade de tanque de 20 litros nessa casa aí e de marca boa. Então é um produto que, se comparado com um aplicador, um pulverizador propelido, por exemplo, cara, é um valor muito pequeno. Hoje a gente vai falar de comprar um propelido de 3.000 litros de tanque, a conversa é 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. E é óbvio, o rendimento de uma máquina dessa é muito grande, a confiabilidade de uma máquina dessa é grande, mas, cara, é uma diferença de preço muito significativa que, quem sabe, na hora que a gente tiver uma tecnologia adaptada, vale a pena o produtor começar a fazer conta e, quem sabe, fazer o uso de 3, 4 drones para poder compensar uma máquina dessa, a aquisição de uma máquina dessa, e conseguir ter uma lucratividade maior na fazenda, né? Então, começa a ser uma brincadeira interessante essa questão dos drones aí, quando a gente olha para o preço também comparado ao que a gente tem comumente aí nas lavouras, né? Eu acredito que seja por aí o caminho. Vale levar em consideração, né, essa nova prática aí que está vindo no mercado e ver o que compensa, né? Claro, que é porque aquele produtor pequeno lá que trabalha lá com o freezerzinho de 600 litros, talvez não tá sendo, não paga a pena, né? Porque o conjunto dele vai lá, um tratorzinho pequenininho, um freezador, sei lá, jogando uns 150, 200 mil, né? Então, e tá dando conta do serviço, então eu acredito que não vai dar valer a pena, né? Sim. Claro, se levar em consideração a questão do maçamento, que não vai ter e tudo mais, é uma conta interessante. Mas para ele saltar do equipamento que ele tem lá e fazer um investimento aí no outro, é Cara, diferente. eu falando particularmente, eu não tenho coragem de chegar lá no produtor que tem o pulverizador de 600 litros, o trator, e falar para ele vender e comprar um drone. Primeiro que ele vai ter que pagar caro para uma mão de obra qualificada para poder operar esse drone se o produtor não tiver o conhecimento, né?
E outra, se o cara tem um pulverizador de 600 litros, um trator, provavelmente esse trator ele não usa só para aplicação, né, cara? É o mesmo trator que ele faz o plantio, é o mesmo trator que ele roça a grama, é o mesmo trator que ele faz a silagem. Então, esses pontos a gente tem que levar em consideração também na hora de fazer uma recomendação dessa, né, cara? Eu acho que conseguimos desenrolar bem um pouco desse assunto aí sobre aplicação com drone, aplicação aérea. Uma conversa bem interessante. Espero que o pessoal tenha gostado aí, né, cara? Eu espero que tenham gostado e se tem alguma coisa que a gente falou aqui que vocês não concordam também, manda aí um comentário ou manda uma mensagem para nós aí. E a gente vai tentar debater aí com alguém e entrar numa opinião mais sensata ainda. Como a gente comentou nos outros episódios, né, cara? Quando a gente vem aqui para fazer o Opinar Week, a ideia é expor a nossa opinião sobre determinado assunto, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, se vocês tiverem uma opinião que seja diferente da nossa, deixem aí nos comentários, manda uma mensagem aí no Instagram, nos Instagrams nossos, que estão aparecendo aí no rodapé das imagens nossas. E quem sabe a gente faça uma segunda edição desse vídeo, uma segunda versão com informações atualizadas aí a partir das discussões que a gente teve com vocês, né? Isso é interessante. E Vamos fechar por aí então, cara? acho que fechamos hoje, mano. Deu para bater Beleza, bem. bicho. Vamos, faz o despedimento aí, ó. Mas, pô, tem que ser eu, então vamos lá. Feito, gurizada. Obrigado por acompanhar aí nós no canal aí. Obrigado por assistir esse vídeo. Como eu vim comentando, deixe seu comentário aí com a sua opinião. Deixe sua sugestão de tema aí também para essa saga aí da Opinar Week aqui no canal. E é isso aí. Até o próximo vídeo e tudo de bom. Feito, gurizada. Obrigado por ter acompanhado o vídeo aí. Não se esqueçam, como o Bruno comentou, de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima. Tchau! Valeu!